E aí, pessoal, beleza? Então vamos dar continuidade aqui à nossa aula, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conhecimento, opa, tá errado aqui, conhecimento fundamental das tintas de acabamento, né? Por que tintas de acabamento? Porque como foi falado na aula anterior, falamos sobre primer. Primer também é uma tinta, né? Uma tinta que vai servir para preparação da superfície, né? Lá tem a função de enchimento, nivelamento e aderência. Então é ela que vai dar a preparação para a tinta de acabamento, né? Tinta de acabamento é outra coisa, é tinta também, mas tem outras propriedades, né? Então a gente vai conhecer um pouquinho dessas tintas de acabamento, ok? Bom, atualmente no mercado aí existem 4 tipos de base, né? Base, a gente fala, é essa tinta que dá a cor, né? Esses 4 tipos de tinta que são vendidos hoje no mercado para a gente fazer a pintura de um veículo, né? Quando a gente fala então dessas tintas, a gente está falando sobre tinta poliéster, tinta poliuretano, sintético, laca, né? Laca nitrocelulose. Quando a gente está falando em tinta poliéster, poliuretano, sintético ou nitrocelulose, pessoal, a gente está falando exatamente lá da composição, né? Vamos voltar lá rapidamente para a gente dar uma olhada aqui, ó, na composição básica da tinta. Quando eu falo lá em tinta poliéster, eu estou falando que a resina lá da tinta é uma resina poliéster. Uma tinta poliuretana, a resina da tinta é poliuretana. Sintético, a resina sintética, e nitrocelulose, a resina é nitrocelulose. Então o que determina, né, o tipo de tinta é a resina que é utilizada ali, tá? Então lá, os 4 tipos de tinta que são utilizados hoje na repintura: poliéster, poliuretano, sintético e nitrocelulose, tá? Começando então pela base poliéster. Possui acabamento de dupla camada, né? O que vem a ser esse acabamento de dupla camada? Vamos voltar novamente ali a outra imagem, só para a gente exemplificar, né, aqui do automóvel que eu passei para vocês, né? Esse aqui é uma pintura dupla camada, porque aqui é a tinta que vai dar a cor para o veículo, né? Só que essa tinta poliéster, então, que a gente está falando ali, ela precisa de uma aplicação de uma segunda camada, que é o verniz, tá? Se eu não aplicar o verniz, a tinta vai ficar fosca e não vai ter proteção nenhuma. O que vai dar brilho para a tinta e proteção vai ser o verniz, por isso que é considerada uma tinta dupla camada, tá? Ela precisa dessas duas camadas, a base e o verniz, tá? Então, tinta poliéster é uma tinta dupla camada, ok? Então, tinta dupla camada, fácil aplicação e secagem rápida, então ela seca bem rápido mesmo, nós vamos ver isso na prática lá. Excelente resultado no acabamento final. Indicado então para pinturas gerais, parciais e retoques de veículos automotivos. Disponível em acabamento liso, metálico e perolizado, tá? Isso aqui a gente vai ver daqui a pouco o que significa isso, um acabamento liso, metálico e perolizado, tá? A tinta poliéster ela faz isso aqui então, esse tipo de pintura, tá? Base então poliuretana, a resina da tinta então ela é poliuretana, tinta PU, é conhecida como tinta PU. Possui acabamento monocamada, que é diferente, viu? Poliéster ela é um acabamento dupla camada. Aqui a PU é um acabamento monocamada. Vamos voltar lá então para o nosso desenho lá. Então a tinta PU ela não precisa o verniz, tá? Ela é monocamada. A própria tinta já dá um brilho legal na pintura e já tem resistência também. Então a tinta PU ela não precisa verniz, tá? Ela já tem um brilho próprio, ok? Então, tinta PU possui acabamento monocamada, excelente resistência então em intempéries, sol e chuva, né? Ela já tem essa resistência que o verniz tem na tinta poliéster, ótimo acabamento e brilho, excelente cobertura e rendimento, indicada para pinturas gerais, parciais e retoques, disponível em cores sólidas. Nós vamos ver lá o que é cor sólida, metálica e perolizada, né? Viram que a tinta poliéster lá a gente tem pintura sólida, metálica e perolizada. Aqui nessa tinta poliuretano monocamada a gente só vai ter tintas sólidas, tá? Então tem essa desvantagem que a gente já vai entender lá na frente, ok? Esmalte sintético, né? A tinta de base sintética possui acabamento monocamada também, né? Não precisa verniz. Então quando eu falar tinta monocamada é que não precisa verniz, né? Dupla camada eu preciso da base e do verniz, ok? Indicado para pinturas gerais, parciais e retoques, disponível em cores sólidas também. E a base laca nitrocelulose possui acabamento monocamada também, indicado para pinturas gerais,
parciais e retoques, possui secagem rápida ao ar e boa flexibilidade, disponível em cores sólidas. Bom, pessoal, essas duas tintas aqui, ó, base sintético e laca, já não são mais tão utilizadas hoje no mercado. Tá? Quando a gente, então, aqui, ó, esmalte sintético e laca nitrocelulose e tinta PU, né, elas são pintura monocamadas. Mas quando eu vou fazer uma pintura monocamada, eu utilizo então a tinta poliuretano hoje em dia. Não utilizo mais esmalte sintético e nem nitrocelulose, nem a laca. Eu vou utilizar a tinta poliuretano, porque ela tem muito mais resistência, a tecnologia dela é muito mais avançada. Okay? Ela tem um brilho melhor, um acabamento melhor. Tá? Então eu não utilizo mais, né, ainda tem para vender. Se eu quiser pintar uma tinta esmalte sintético, tem no mercado. Laca, nitrocelulose também tem. Mas a indicada é a poliuretana. Eu estou falando em tintas monocamadas, ok? Bom, qual a diferença então entre tinta automotiva perolizada, metálica e sólida? Tá? Essas três diferenças de tipo de pintura aí. Como foi falado lá, tinta poliéster, eu trabalho tinta sólida, metálica e perolizada. Tinta PU, então, esmalte sintético e laca, só tinta sólida. Tá? Então, uma tinta sólida, o que é? É a mais tradicional das três qualidades de pintura automotiva. Também conhecida como tinta lisa, é a mais barata no mercado, pois a tecnologia usada nos seus pigmentos é a mais simples. Só contém os pigmentos de cor, diferente dos outros dois tipos. Tá? Normalmente está disponível em cores branca, vermelha, preta e a finalização é garantida por uma camada de laca ou esmalte. Contém poliéster ou poliuretano em sua fórmula. Então a tinta sólida é aquela que não tem outros pigmentos na sua composição, além daquele pigmento que dá a cor básica, né? A cor lisa. É um branco liso, um preto liso, né? Um vermelho liso, diferente da cor metálica ou perolizada que a gente vai ver agora. Metálica. Ela possui pigmentos de alumínio em sua composição. Isso que faz a diferença, né, lá numa tinta metálica de uma tinta sólida. A tinta sólida não tem esses componentes de alumínio. Ele só tem a cor lá. Temos o vermelho. Um vermelho sólido é só aquele vermelhão, né, aquele vermelho bonito. Um vermelho metálico ele contém esses pigmentos de alumínio na sua composição. Tá? Ao receber então a incidência da luz, a pintura apresenta um reflexo mais intenso. Isso faz com que a cor apareça mais viva. Né? Então o alumínio ela tem essa característica, né, de dar um brilho maior na pintura. Contém resina poliéster em sua fórmula. E eu então aqui, tinta metálica, pintura metálica, eu só vou ter em tinta poliéster. Não vou ter em tinta PU, nem esmalte sintético, nem laca. Uma cor metálica, só tinta poliéster, só tinta dupla camada, onde vai ser a tinta e o verniz depois, ok? Então, sólida, metálica e daí por último temos a tinta perolizada. Recebe em seu pigmento partículas de um pigmento de origem mineral chamado mica. Né? Um mineral lá chamado mica, que é moído lá, misturado na tinta e que dá então essa diferença na cor, dá essa tonalidade de pérola. Tá? Torna as cores mais intensas e pode ser identificada por conta do típico efeito de mudança de cor que ela proporciona, dependendo do ângulo em que se observa o veículo. Como eu diferencio então uma tinta perolizada, né, de uma metálica? A metálica ela só tem os pigmentos de alumínio na sua composição, então ela não tem essa diferença de cor, essa mudança de cor que a perolizada proporciona. Depende do ângulo que eu olho de uma pintura perolizada, ela muda a sua tonalidade. Ok? Essa é a diferença da pintura perolizada, que contém esse mineral aí chamado mica. Contém então na sua resina poliéster, né, em sua fórmula. Contém a resina poliéster na sua fórmula. Também, mesma coisa que a metálica. Só pintura poliéster. Tá? Vou fazer uma pintura metálica ou perolizada, eu só utilizo tinta poliéster. E pintura lisa também utilizo tinta poliéster. Ok? Então, base poliéster, eu faço pintura sólida, metálica e perolizada. Tinta PU, base poliuretana, eu só faço pintura sólida. Não faço metálica nem perolizada. Esmalte sintético e laca também a mesma coisa, só faço pintura sólida. Não faço pintura metálica nem perolizada. Ok? Então são esses três tipos de tinta, né, esses três tipos de pintura, sólida, metálica e perolizada. Tá? E esses quatro tipos de tintas básicas que existem no mercado, que é a tinta poliéster, poliuretano,
esmalte sintético e laca que nós conhecemos hoje, ok? Lá na prática nós vamos poder conhecer, né, esses dois tipos de tinta, principalmente, que é a poliéster e poliuretano, né, até porque esmalte sintético e laca a gente nem utiliza mais hoje em dia, tem ainda para vender, mas a gente não utiliza mais, tá? Então uma tinta dupla camada nós vamos utilizar a poliéster, monocamada nós vamos utilizar a poliuretano lá na oficina. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui nesse conhecimento de tintas, daqui a pouco a gente volta com outras informações. Valeu?